Olá, boa noite! Boa noite, eu sou o Bruno Barcelos. E eu sou o Rafael Ferreira. E mais uma vez aqui com vocês, hoje para falar sobre o afeto nas doenças mentais. Bom, eu vou começar falando sobre o motivo do qual eu sugeri aqui ao Bruno, e ele consequentemente aceitou, da gente falar sobre esse tema. Estava eu indo abastecer o carro esses dias próximo à minha casa e um vizinho que ele tem um retardo mental, ele entrou no carro e falou: Rafael, vou entrar aí. Brincou, tá geladinho, que o ar-condicionado estava ligado, ele entrou, vou junto. Eu falei: vai pra onde, rapaz? Eu tô indo no posto ali abastecer o carro, eu vou também. E foi. Então, no meio do caminho, eu conversando com ele, eu sempre gosto muito de conversar com ele, ele de repente olha pra mim e solta a frase: eu gosto muito de você, Rafael. E isso me fez pensar o dia inteiro sobre essa frase e sobre o fenômeno que se deu ali. Eu comecei a pensar sobre o seguinte: por mais que em muitos casos de pacientes com alguma doença mental, as capacidades cognitivas, elas são severamente afetadas muitas das vezes. Porém, o afeto, de alguma forma, ele fica preservado. Isso aí, ao trocar com o Bruno, a gente foi chegando à conclusão de outros tipos de psicopatologias que funcionam exatamente da mesma forma. E aí chegamos à doença de Alzheimer, muitos pacientes psicóticos, esquizofrênicos, pacientes com retardo mental. E o que se dá ali, efetivamente, que esse campo do afeto, ele se mantém preservado. Então a gente foi tentar buscar algumas coisas e vamos debater um pouco sobre isso. Fala alguma coisa enquanto eu compartilho aqui. Então, é interessante a gente pensar que afeto é uma palavra que depende muito do sentido que cada um atribui, né? Afeto aqui a gente está entendendo como sentimentos, como capacidade de carinho, de sentimento por outra pessoa. Nem sempre o afeto é positivo, não é só amor. Pode ser ódio, raiva, rancor, medo. Mas o que chamou a atenção da gente para debater isso é como é que pode, mesmo com alguma deficiência cognitiva, deficiência mental, com algum comprometimento, o afeto continuar participando, né? A gente ficou com algumas perguntas. Existe um limite para isso? Qual é o limite de comprometimento para que o afeto continue funcionando ou existindo? É claro que a gente sabe que precisa de uma capacidade do hardware, que é o cérebro, né? O nosso cérebro precisa ter algumas coisas ali funcionando para que o afeto possa ser manifestado. Mas, ao mesmo tempo, não é só disso que se trata. Sim. E é essa a nossa interseção, é esse o nosso ponto de questionamento. Qual é essa parte, para além do cérebro, ou para além dessas capacidades plásticas do cérebro, em que o afeto participa, se manifesta? Em que situações, você que está assistindo a gente, obrigado inclusive por isso, esqueceu de tirar o som, olha lá, vazando o áudio. Então, em que situações que vocês já viveram, seja na vida pessoal de vocês, o que vocês já assistiram, em que vocês percebem que o afeto continua presente mesmo com alguma dificuldade, algum comprometimento? E aproveito para agradecer a todo mundo que está assistindo aí e pedir sempre que curta o vídeo, curta o nosso canal no YouTube, Motiva Psi, e a nossa página no Facebook. E compartilhem, tá bom? A Ângela Machado, boa noite. Nayara Santos, Thaís Maia Barcelos, beijinho. Lorena Dalbelo, Neinha, Simone Terra. Oi, mãe. Oi, Simone. Aline Dutra também. Então, o que você andou pensando aí para falar hoje? Rapaz, eu dei uma volta ao mundo, porque esse é um assunto que inevitavelmente mexe muito comigo, porque parte da sua história, da minha escolha profissional. Já falei isso inúmeras vezes, mas sempre tenho muito orgulho em falar que eu fui buscar psicologia através do filme Patty Adams, O Amor é Contagioso, e que é a premissa do Patty Adams.
Mas eu vou deixar isso mais para o final, e eu fui buscar um pouco sobre a neutralidade colocada por Freud dentro dos atendimentos, e que isso é um assunto muito discutido, questionado, mas que o Freud ele coloca a neutralidade no sentido do analista ele não se colocar no tratamento como uma pessoa se relacionando com outra, e pelo contrário, deve-se apagar-se a fim de que apenas o inconsciente possa se fazer presente. E aí enfim... Mas eu acho que para quem está assistindo talvez não tenha ficado claro do que você está falando. Tá, vamos lá. Dentro de uma relação terapêutica, segundo Freud, é importante que o paciente, ele apenas... Vou tentar utilizar uma linguagem mais acessível de entendimento. O paciente simplesmente fale. Esse método chama-se associação livre. Ele vai falando o que vem, e o papel do analista na verdade, pegar esse material e fazer os determinados links para as futuras intervenções. Porém, inclusive, nos atendimentos de Freud, a ideia é que o paciente ele fale de costas, que ainda assim deixe mais à vontade para que ele faça a associação livre, né? O fale de forma livre. Então, só para ficar claro, a gente está fazendo uma introdução pensando no tratamento e não agora nos afetos em si. Na verdade, a minha ideia é falar que alguns profissionais pós-freudianos, como Winnicott, Ferenczi, eles vão contra esse método. Porque, pelo contrário de Freud, eles pensam que a relação que se dá terapeuta-paciente, em algumas psicopatologias, inclusive, é o que vai ajudar o paciente no tratamento. E aí, eu peguei apenas esse recorte e fui assistir o filme da Anísia da Silveira, que é uma psiquiatra brasileira, que foi uma das precursoras da terapia ocupacional no Brasil, e que, por conta dela ser contra os métodos antigos de tratamentos psiquiátricos, ela foi colocada no departamento de terapia ocupacional. Foi quase que como, para Anísia ali, segundo esses médicos, um castigo. Vou colocá-la lá para que ela não interfira no meu trabalho. Bom, só que a Anísia, ela fez uma revolução. E por que eu falei dessa neutralidade, do Freud, do Winnicott? Porque eu fiz uma relação com que esses psiquiatras antigos, eles faziam e tratavam esses pacientes. Eles tratavam os pacientes com eletroconvulsoterapia, que é o tratamento de choque, lobotomia, que era uma espécie de uma cirurgia em que mudava o curso do cérebro para uma tentativa de melhora, choque de insulina, enfim. A Anísia da Silveira ela ia contra tudo isso, porque ela pensava que isso era uma forma de... Me lembra a palavra que a gente hoje estava falando, que eu falei assim, você é contra essa palavra? Humanização. Mas sanitarismo. Que a ideia era, tratar esses pacientes no sentido de cura. Vou fazer o que é possível para curar esses pacientes, mas ia no foco da doença e não exatamente do paciente. Então a Anísia da Silveira ela começou a pensar diferente. Ela começou a dar voz, dar autonomia para cada paciente que ela tratava ali. E as coisas começaram a acontecer de uma forma em que ela, através de valores como respeito, afeto, liberdade, criatividade, que contrariava inclusive a concepção de um hospital psiquiátrico na época, ela começou a enxergar inúmeras melhoras dentro desses pacientes, dentro do quadro de cada paciente. Os pacientes que ficavam agressivos, que não avançavam de maneira nenhuma no tratamento, eles começaram a, de alguma forma, conseguir, segundo a Anísia, colocar o que vinha no inconsciente através de artes, através de
trabalhos de recreação, inclusive, que é o que estava nos livros, eles conseguem se pôr de uma forma diferente. Quer falar alguma coisa? Não, estou gostando de ouvir. Tá. E, na verdade, ela chama isso de o afeto catalisador, que, além dos ateliês de artes da terapia ocupacional, a Anísia introduziu cães e gatos no intuito de aproximar esses pacientes no mais próximo da vida dita normal, criando um elo com o mundo real. Enfim, eu assisti, como falei, o filme hoje novamente e aquilo me fez pensar que como a Anísia da Silveira ela é tão presente nas formas de tratamento até hoje. Eu tenho a minha experiência dentro da saúde mental, ela começa numa clínica particular aqui na cidade de Niterói, e ali eu tive acesso a esquizofrenia, autismo, a retardo mental, e como é importante essa troca de afeto dentro do tratamento dessas pessoas. O Pat Adams, ele quando começou o seu trabalho, ele enxergava como 6 qualidades importantes para que ele conduzisse o tratamento desses pacientes, que era o trabalho de forma feliz, engraçada, cooperativa, criativa e pensadora. Você acha que isso serve para o consultório? Cara, em determinados casos sim e outros não. Eu não consigo generalizar, assim como é o nosso trabalho, mas em alguns casos sim. Eu acho que um paciente neurótico talvez não. Por que não? Um paciente neurótico dito normal, dependendo do caso, eu acho que ele vai demandar muito mais simplesmente uma escuta do que uma intervenção dessa forma. Então eu acho que tem que ser avaliado caso a caso. Sim, mas é por isso que eu perguntei do consultório, não a um paciente específico. O ambiente do consultório é um ambiente muito abrangente, né? Você recebe pessoas em condições das mais variadas e quadros dos mais variados. Inclusive quadros mais difíceis no sentido da complexidade e quadros com queixas mais do cotidiano. Mas, de alguma forma, como você puxou a conversa pela neutralidade, você acha que a neutralidade no consultório ela é soberana? Não, eu não concordo nem um pouco com essa neutralidade no consultório. Talvez eu esteja aqui cravando uma briga com muitos profissionais, mas não acho que essa neutralidade, pelo menos comigo, não funciona, porque independente de qualquer coisa, eu sou um ser relacional também, e muitas das vezes nessa relação, esses dias mesmo eu vou puxar uma conversa que eu tive com você, que a gente troca muito sobre os nossos casos, é quase como, às vezes funciona como uma supervisão, e através de um atendimento eu depois fui para casa e pensei e me dei conta de algo meu. E aí você falou assim, dentro do consultório sempre tem 2 pacientes. Então eu fiquei pensando nisso de forma crítica, mas de crítica construtiva. Enfim, eu fui na lua pensando sobre isso. E realmente, a gente, muitas das vezes, o seu texto de sexta-feira, quando você fala que dentro do consultório também é um dos espaços que às vezes a gente se permite se emocionar, em que é possível inclusive ver a lágrima caindo. Então, assim, eu estou falando e está vindo muitas lembranças aqui. No dia 27 de agosto... Eu não sei para onde você está indo, então você me ajuda para te acompanhar. 27 de agosto. Ah, sim, dia do psicólogo. Dia 27 de agosto eu escrevi um texto falando sobre... agradecendo a cada um dos meus pacientes por permitirem que eu me aventurasse em cada uma das suas histórias. Porque isso de fato acontece. Eu acabo entrando na vida de cada um deles, e eu acho que isso só é possível através de que algumas linhas teóricas chamam de
de afeto, vínculo, outras de transferência, mas de uma forma geral eu acho que é uma relação afetiva que se dá. E acho que sem essa relação, pelo menos respondendo a sua pergunta inicial, eu acho que dentro da minha forma de trabalhar, eu não consigo. Eu vou retomar a questão que você colocou de Freud, só para um esclarecimento, porque sim, a neutralidade é o que se busca, não é o que se alcança. O que isso quer dizer? É preciso separar o que são questões minhas e o que são questões da pessoa que nos procura, né? Porque quem já foi a uma terapia, quem já fez, sabe que o nosso papel não é julgar, não é dar opinião, não é dizer como deveria ser a vida, o que deveria fazer, e sim ajudar a pessoa a encontrar as próprias respostas. Por isso que a gente faz mais pergunta do que outra coisa, né? Então a neutralidade é no campo de não impor ou não induzir o paciente a fazer aquilo que a gente acredita ou que a gente faria. Mas é impossível ter uma relação tão íntima, porque é isso, né? Você passa 1 hora por semana, no mínimo, com uma pessoa, sabe da vida dela em grau profundo, não tem como não ter nenhum tipo de vínculo. E é isso que Freud chama de transferência. O nome que ele atribui ao sentimento do terapeuta ao cliente ou ao paciente é de contra-transferência. A contra-transferência ela pode ser um empecilho enorme. Porque se você cria expectativa, se você começa a esperar do seu cliente alguma coisa, do tipo, não, semana que vem ele vai ter resolvido esse assunto, ele vai vir aqui e vai ter se demitido do trabalho. Se você cria uma expectativa, você está criando um tipo de situação em que não cabe mais no campo da psicologia profissional. Você está criando uma amizade, você está criando uma torcida para um outro terreno. Sim. Então, nesse campo, essa neutralidade ela é importante. O que não quer dizer, pelo menos para mim, que eu não torça pelo sucesso, pela felicidade, que eu não me emocione muito com algumas situações que as pessoas me relatam no consultório. Mas daí eu ter as minhas vontades colocadas como querendo que o outro faça, é um passo muito grande. E nisso não cabe, de um modo geral, em nenhuma linha da psicologia, né? Mas isso é afeto, porque o João Senior, que já esteve aqui na live com a gente, ele fala muito que ele usa a palavra afeto no sentido de afetar, né? O verbo. Eu afeto, tu me afetas e nós nos afetamos. E eu acho que também tem esse conceito, essa concepção. Afeto é tudo que nos toca, né? Pro bem e pro mal. E não tem como você entrar na vida de uma pessoa sem tocá-la e sem permitir ser tocado por ela. Eu acho improvável que isso funcione. E entrando no que você está colocando do Pat Adams, da Anísia da Silveira, e trazendo um pouco da minha experiência em ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, se eu entrar lá sem o mínimo de entrega e de estímulo para aquelas pessoas falarem comigo, eu vou entrar mudo e vou sair calado. Porque elas não estão me procurando. Sou eu que estou procurando elas. Sim. E eu acho que isso serve para instituições de um modo geral, né? Hospital, clínicas de psiquiatria, enfim. Se você está entrando no espaço do outro, cabe a você provocar a interação, a conversa, seja com música, seja com fala, seja com humor. E entrando no consultório, eu tenho alguns defeitos graves no consultório. Exemplo? Eu gargalho bastante. Isso é um defeito? Dentro da ideia de neutralidade, talvez fosse. Eu tenho defeitos graves que eu adoro, lamento. Se eu for olhar por esse campo, eu também. Então, na verdade, eu acho que eu tenho esse defeito em um dos mais diversos campos de atuação que eu já pude atuar. Porque, como eu falei, eu trabalhei no Instituto Fluminense de Saúde Mental, eu trabalhei no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, eu já tive contato com algumas instituições de tratamento de dependência química, hoje inclusive eu faço parte de uma, e assim, pensando no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, que é um espaço de internação, e aí voltando ao afeto, bom, eu sempre procurei ali dentro do meu trabalho ter o que Freud chama de transferência, né? Mas dentro da instituição, vínculo, afeto, com
com os pacientes que eu estava ali em contato. E o que me chamava muita atenção era o quanto isso me permitia desenvolver inúmeros trabalhos que talvez outros profissionais que não tinham esse vínculo, eles conseguiam. Inclusive pacientes em crise. Eu também fui buscar um pouco sobre o acompanhamento terapêutico e os primórdios, porque assim, só para um entendimento, o acompanhamento terapêutico é uma prática que inicialmente ela é feita por leigos dentro de instituições psiquiátricas, no intuito de essas pessoas desenvolverem um vínculo com um determinado paciente, tornando possível saídas desses pacientes a médicos, a farmácias, às vezes a um shopping comprar alguma coisa, enfim. E também fazer a ponte do que se dava nesses momentos para a equipe. E aí, com o passar do tempo, foi mudando um pouco esse formato. O acompanhamento terapêutico ele passou a ser feito por estudantes de psicologia e especializandos em psiquiatria. Mas esse formato de que o vínculo ele propicia e ajuda muito em determinadas intervenções com esse paciente, para mim isso se dá até hoje. E aí eu voltando ao trabalho que eu executava dentro do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, como era possível uma intervenção mais tranquila quando eu tinha algum vínculo com um paciente que estava tendo diante de uma crise. Às vezes o paciente está em surto ali, querendo quebrar tudo, e vem 1, 2, 3, 5 da equipe, mas quando vem alguém que esse paciente tem um vínculo mais estreito, mais próximo, esse alguém consegue dar conta da situação sem que tenha um alarde maior. E aí me faz, mais uma vez, pensar sobre esse contexto todo que a gente está abordando. A importância desse afeto, inclusive nos espaços de tratamento psiquiátrico. Eu penso que assim, o Bruno ele trabalha até hoje em algumas ILPIs, como ele falou, e aí pensando nos pacientes que têm a doença de Alzheimer, muitas das vezes esses pacientes eles não sabem mais quem são o marido ou a esposa, não se recordam de muitas pessoas da família, mas é muito provável que ao receber a visita dessas pessoas, esses pacientes abracem: oi, tudo bem? Eu te conheço de onde mesmo? Mas o abraço permanece quando tem esse vínculo realmente bem estreito, e ela só não recorda de onde. Mas isso eu estou falando porque pelo menos no lugar no Instituto Fluminense de Saúde Mental, que eu cheguei a fazer um trabalho com idosos, e isso era muito claro e muito possível de enxergar. Eles lembravam de onde conheciam, ou melhor, eles lembravam que tinha algum vínculo ali, eles conseguiam ter esse afeto, mas eles não conseguiam se recordar de onde. Eu acho que entra no campo que afeto não se lembra, se sente. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes eu falo coisas e esqueço que eu tenho que explicar. Eu vou semanalmente em diversas instituições, e semanalmente tem especificamente uma idosa que eu visito, que ela age da seguinte maneira: você demorou muito para vir aqui. Eu fui lá semana passada. Ela não sabe meu nome, ela me chama de Rodrigo, mas ela criou um nome para mim, porque deve ser alguém que ela tem algum vínculo, enfim, mas eu sou Rodrigo. E ela tem todo um carinho por mim, adora conversar comigo, mas ela não sabe que eu sou psicólogo, ela não sabe que meu nome é Bruno, ela não sabe que eu vou toda semana. Mas de alguma forma ela sabe que a sua figura existe quando você chega perto dela. Porque representa algo que não se esquece, esse que é o ponto. O afeto ele precisa da memória? Claro,
Você, se tiver uma amnésia, você não vai lembrar que ama a pessoa que você esqueceu. Você vai achar para olhar para ela e não vai reconhecer. Mas o afeto se sente a partir do momento que você tem uma relação de troca. Porque ele se atualiza a cada troca. Então, tanto no campo da esquizofrenia, no campo da demência, no campo do retardo mental, ou no próprio desenvolvimento infantil, o afeto ele é algo do presente. Ele sempre está no presente, porque quando você está tratando alguém com carinho, esse carinho é no presente. Quando você dá atenção a uma pessoa que está falando, é no presente. Se isso se acumula, alguma coisa vai registrando. Mas é aquele momento, né? Numa instituição que eu trabalho, existe uma hóspede que tem retardo mental, ela, desde que nasceu, não é de agora, por isso que se chama retardo mental. Ela tem um atraso no desenvolvimento. E ela ri muito, adora música, dança, mas ela não consegue formular palavras, ela não consegue. Ela às vezes me chama de tio, às vezes ela repete palavras como marido. Ela não formula uma frase que a gente consiga compreender, mas ela expressa sentimento. Ela chora, ela ri, ela chega perto, ela faz carinho. Então existem várias formas de pensar o afeto. Afeto ele precisa de manutenção, ele se dá em todas as relações, profissionais, pessoais, inclusive em outras áreas, né? Que eu acho que é um ponto interessante. Em qualquer instituição, às vezes, a pessoa que tem mais vínculo não é o psicólogo. Sim. Às vezes é a pessoa que está na faxina, a pessoa que está na cozinha, a enfermeira, o médico, dependendo, porque o maior vínculo não tem a ver com a profissão. E esse é o grande ponto. O afeto não tem a ver com a profissão. Sim. Como eu falei, do acompanhamento terapêutico, inicialmente era feito por leigos. E que esses leigos conseguiam ali, através daquela proximidade, uma construção de um afeto que possibilitava muitas coisas que nenhum dos profissionais da área de saúde conseguiam. E aí eu acho que vale explicar uma coisa que você levantou que eu achei interessante, né? Durante alguns anos, a nossa medicina, ela tinha como título essa medicina sanitarista, que buscava sanear a doença, né? Ou seja, se uma pessoa tinha um transtorno mental, a ideia era torná-la normal. Como aí cada um criava a sua metodologia. Você abria a cabeça, você dava choque, você punia com castigo físico. Era, digamos assim, uma idade das trevas na área da saúde mental. Se evoluiu e se percebeu que alguém que tem esquizofrenia não é uma pessoa que precisa ser normalizada. Ela precisa ser respeitada e acolhida e, claro, cuidada dentro da sua condição que ela tem. Sim. Não precisa modificá-la. Nós é que precisamos mudar para lidar com ela. E esse é o grande desafio de um modo geral nos tratamentos, né? Principalmente na nossa área da psicologia. A gente não tem que tornar um idoso com Alzheimer num idoso lúcido. A gente não tem que tornar um esquizofrênico num histérico ou num neurótico. A gente não tem que transformar o outro. A gente precisa aprender a lidar com o outro como ele é. E isso não é muito diferente se a gente pensar nos nossos pacientes no consultório que não se enquadram nesses processos. Nem tudo que se leva para uma terapia se cura. Você está falando uma coisa e eu estou lembrando mais uma vez do filme. Bom, quem quiser assistir, eu vou fazer propaganda mesmo, Nise da Silveira, O Coração da Loucura. E não só essa coisa de respeitar o paciente e ter um olhar para o que é possível que ele viva, que ele faça, mas também de contagiar, inclusive os profissionais, familiares que estão à volta. Porque eu me lembro de uma cena do filme em que o enfermeiro ele foi muito resistente quando a Nise da Silveira ela começa a desenvolver o trabalho dela de forma respeitosa, entendendo cada sujeito ali. E esse enfermeiro, ele batia nos pacientes, esse enfermeiro, ele, às vezes até sem que a Nise da Silveira ela estivesse vendo, ele implicava com os pacientes, provocando uma determinada agressividade dos mesmos.
Mas com o passar do tempo, ele começou a enxergar exatamente o que ela tentava fazer com a equipe enxergasse, em que ali não estavam a esquizofrenia, o retardo mental, e sim o Fernando, o Otávio, enfim, estavam pessoas e que cada uma delas mereciam ser respeitadas por quem elas eram. E esse rapaz, o enfermeiro, né, ele acabou sendo contagiado e ao longo do filme ele começou a fazer exatamente da forma que ela também fazia. Você acha que ele viu ou ele sentiu? Eu acho que ele sentiu através do que ele viu. Não sei. Bom, ele precisou ver alguma coisa para poder sentir antes. Será? Depois. Será que é essa a ordem? Você acha que ele sentiu primeiro para ver depois? Nossos pacientes no consultório nem sempre veem o que a gente vê. Sim, mas eu acho que ele estava num contexto diferente. Eu não acho. Ele foi muito resistente até. Eu acho que ele foi um dos pacientes. Tá, mas eu acho que ele foi impactado a partir do que ele estava vendo. Eu acho que ele foi impactado a partir do que ele foi sentindo, porque as relações com ele foram mudando. Não dele com os outros, dos outros com ele. E eu acho que é uma complicação, é uma polêmica, mas eu acho que, às vezes, quando eu digo que no consultório tem 2 pacientes, é porque a gente é tocado por aquilo que a gente não vê, às vezes. Sim. E aí a gente passa a ver, que foi o que aconteceu quando você me relatou aquela situação. Então, muitas vezes, a grande intervenção não é aquela que a gente percebeu, mas é aquela que a gente sentiu. E a gente só vai começar a enxergá-la muito tempo depois. Não que seja regra. Tem gente que vai ver e vai se tocar, tem gente que vai se tocar e vai ver. Eu só estou colocando que, assim como no caso da loucura, que é o nome popular para a esquizofrenia, né, e que as pessoas até hoje ainda têm um monte de medo, de tabu, e odeiam ser classificados como loucos, e ainda acham que psicólogo é coisa para maluco, eu confesso que nessa escolha eu ainda preferiria os malucos. Enfim, o que eu estou colocando é que às vezes a gente precisa se permitir sentir, para depois elaborar. Nem tudo se dá pela via do entendimento racional, pela visão de uma compreensão. Algumas coisas a gente sente, por isso que eu acho que é valioso a gente pensar nesse tema do afeto. Porque se você vai atuar, ou se você tem a oportunidade de conviver com alguém que tem algum tipo de transtorno mental, você também tem que permitir ser tocado por essa outra realidade, que assusta pra caramba, porque você não entende, porque você não sabe como funciona, porque você não é igual a outras pessoas em que você fala uma coisa e espera um feedback dentro de uma certa coerência. Então, se você espera uma lógica para entender a loucura, eu diria até as pessoas de um modo geral, talvez você vai ter bastante dificuldade para um diálogo, porque um diálogo com alguém louco, ele foge a qualquer razão. Eu vou dividir uma situação que aconteceu comigo no hospital psiquiátrico lá de Jurujuba, em que eu já estava próximo de sair. Eu ia terminar minhas atividades dentro do hospital, só que junto à equipe eu estava tentando muito trabalhar a alta de uma paciente que já estava há algum tempo lá. Ela não tinha família, mas recebia o benefício do governo, né, que alguns pacientes eles acabam recebendo porque não tem condições de trabalhar de forma remunerada. E, bom, estive muito próximo da psiquiatra que estava atendendo, mais de um outro profissional, e a gente foi trabalhando aos poucos. E eu saí do hospital e a alta dela chegou a hora, a equipe chegou ao entendimento que era possível ela ter uma alta, desde que tivesse um acompanhamento muito próximo do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial. E eu me permiti ser a pessoa de referência dela fora ali do hospital. Eu já tinha encerrado minhas atividades, mas eu permaneci indo no quartinho que foi alugado para ela, indo visitar, e sempre que a psicóloga de referência do CAPS podia, me dava alguma posição de como que ela estava e tudo mais.
E um determinado dia eu recebi uma ligação dizendo que ela tinha sumido. Eu estou falando isso porque você falou sobre se permitir essa troca, nessa via de mão dupla, porque o que é você estar ali diante de algo que muitas das vezes a gente não vai conseguir entender. E aí eu fiquei muito preocupado e eu saí pela cidade de Niterói procurando e rodei, até que depois de muito procurar insistentemente, eu consegui achá-la. E numa rápida avaliação ali, eu percebi que ela estava em crise. E ela só dizia para mim assim: Rafael, não se aproxima, eles vão pegar a gente. E aí, o que é possível fazer? Eu não vou conseguir ter esse entendimento. Mas naquele momento, eu só pude dizer para ela: eles não vão pegar a gente porque eu cheguei, eu estou aqui, eu vou te proteger. Vamos de volta para o hospital? E eu acho que assim, para você. Chorar faz parte. Ao vivo é diferente, mas... Isso é afeto, né? A gente se toca mais do que a gente imagina por alguns pacientes. Eu consegui levá-la de volta para a internação e ela permitiu que eu pudesse fazer isso. E eu acho que se fosse outro profissional que não tivesse esse vínculo que eu tinha com ela, isso não seria possível. Não mesmo, né? Esse é o ponto. É disso que a gente está falando hoje. E às vezes as imagens falam mais do que as palavras, né? Acho que todos nós temos alguns pacientes, nós psicólogos, que a gente guarda com mais carinho, com mais lembrança e que nos tocam em pontos mais sensíveis nossos. Somos humanos, né? Eu guardo com muito carinho o trabalho que eu desenvolvi lá dentro daquele hospital psiquiátrico, porque eu acho que eu trabalhei muito isso com todos os meus pacientes. Sempre baseado no que eu tinha como crença, né, que era esse amor, né, pela profissão, o afeto no que a gente faz, no que a gente consegue se doar. E eu consegui fazer muita coisa legal ali. Eu lembro que época de Copa do Mundo, e dentro do hospital psiquiátrico a gente obedece uma rotina. E estava na hora de todo mundo dormir. Mas eu cheguei no plantão, e era um plantão noturno, e tinha um jogo do Brasil acontecendo. E eu pensava que aquelas pessoas estavam internadas ali há muito tempo. Por que não permitir que essas pessoas pudessem assistir aquele jogo? E isso, assim, pensando no filme da Nise, no que a gente... Em muitos casos a gente não consegue ver, ler, não tem muita bibliografia falando sobre isso. Mas como é possível o melhor desenvolvimento do trabalho quando a gente propicia essas coisas? Porque elas se sentem importantes. Eu peguei uma frase aqui do Pat Adams que diz que o que mais importante podemos oferecer ao outro é se importar com ele. Eu tenho certeza que isso é o ponto alto do meu trabalho. O pessoal tá vendo você chorar, hein? Tá. Você sabe que eu vou te zoar muito depois, né? Sei. Mas não me importa. Esse tipo de zoação não me importa, não.
porque eu sei que é o que move minha vida profissional. Muito bem. Dá uma pausa aí. Não, vai você. Então, vou ler um comentário aqui que é engraçado. A Ângela Machado Canto está dizendo: essa profissão é linda, vocês dois são humanos demasiado. Você chorou muito comigo, Bruno. É verdade, Ângela. Mas riu também. Mais vezes do que chorei. Terapia é uma das melhores coisas que já fiz. Agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida. Muito obrigado. E você na vida dessa paciente, Rafael. Boa noite, Vânia, minha sogra. Tem mais gente aqui: Tereza Carvalho, boa noite. Juliana Souza, Alice Diniz. A Ângela tinha feito comentário antes, dizendo que já viveu muito esse afeto sendo técnica de enfermagem com os pacientes dela. E acho que toda profissão, ela é aberta, né, para que a gente se envolva afetivamente. Essa ideia de que nós temos que ser frios, eu acho que é uma ideia um pouquinho ultrapassada, né? A gente ainda vê bastante isso até em algumas outras áreas, algumas com alguma necessidade, porque você, sei lá, num hospital você tem um fluxo muito grande de troca de pacientes, até mesmo na ILPI, às vezes eu tenho convivido com pessoas há alguns anos, mas outras que têm uma passagem mais breve. Mas a gente tem que aprender a lidar com esses afetos e não simplesmente colocá-los num baú e enterrá-los, porque eles são parte do tratamento, né? Hoje eu fui convidado pela Fernanda Oliveira, que até está assistindo a live, para dar uma palestra no Lar Samaritano, que é onde ela trabalha. Eles fizeram um evento muito legal lá. E uma das coisas que eu quis dividir com eles foi questionar o que nos faz humanos. O que é essa característica que nos faz humanos? E eu perguntei algumas coisas, se era falar, porque falar é uma característica humana, mas existem seres humanos que não falam, ou que não podem falar. Eu questionei se... Estamos de volta! Então, retomando o que eu estava dizendo, porque eu já me esqueci aqui um pouco, porque houve esse pequeno corte. Então, eu fui convidado e eu questionei sobre o que nos faz humanos, né? Se era falar, se era pensar, se era cuidar um dos outros, se era amar. Sentir. Então, mas animais sentem. Animais se cuidam. Essas características todas que a gente tenta dizer que são exclusivamente nossas, não são exclusivamente nossas. E o que eu acredito que nos faz humanos é ser reconhecido e cuidado por outro humano. E eu acho que é isso que você fez e faz. A internet tá boa? Opa! Olá. A internet não está ajudando muito, pessoal. Mas a gente tá chovendo bastante aqui em Niterói. Isso, vocês sabem que nossos serviços de internet são muito bons. Qualquer chuva atrapalha. Então acho que a gente precisa desse reconhecimento, desse cuidado, que só um outro humano pode dar, né? E acho que isso você trouxe com as suas lágrimas hoje aqui. Muita gente descobriu que você é um chorão. Ah, o povo já sabe. Mas tem mais gente descobrindo isso agora. E ele é assim sempre. Não, mas tem um tempo que eu não choro. Ao vivo pelo menos tem um tempo. Então olha só, vamos ler aqui um comentário legal. A Ângela está dizendo que está tão feliz, convidou amigos e tem muitos assistindo. A Shelly Ribeiro está dizendo que Bruno, meu amigo, adorei. Que bom ter você aqui. A Alice Diniz está dizendo que, como dentista, sabe muitas vezes que a cadeira dela vira divã. Já chorou demais com pacientes e realmente muitas histórias já me mudaram como pessoa. Legal, acho que é uma das primeiras vezes que a Alice está aqui pra gente. Pois é. Então acho que é isso, a gente não está falando de uma profissão, a gente está falando de um ser humano. E ser humano é fundamental para a nossa profissão, mas acima de tudo para lidar com aquilo que é diferente. Porque a gente trouxe como foco a saúde mental, os transtornos mentais, mas serve também para aquela questão mais do dia a dia, né? Sim. Para alguém que tem um comportamento que você talvez não concorde, que você não entenda, que você não aceite. Ok, todo ser humano tem limite. Alguns a gente precisa reconhecer e até evitar, outros a gente precisa repensar, porque talvez a gente possa descobrir alguma questão nossa nessa dificuldade, né? Eu, por exemplo, tenho um limite aí com a saúde mental. Eu não tive essa experiência que o Rafael teve de participar de hospital psiquiátrico. Eu atendo nas instituições que eu trabalho, mas não é uma área da qual eu me dediquei tanto, porque para mim envolve uma entrega maior do que talvez eu tenha condições.
Mas o Rafael já gosta, já sempre teve esse interesse por esse campo da loucura, né? Sim. Costumam dizer que eu tenho interesse pelo campo hardcore, né? Sim. A loucura. Ele não gosta de química. nada leve, nada fácil. É só barra pesada, pode mandar pra ele que ele gosta. Dependência química. Então acho que afeto é se permitir ser afetado pelo outro. Seja esse outro quem for. Às vezes é um outro que a gente tem aqui, às vezes é o outro que a gente convive, é um outro paciente, cliente. Mas enquanto a gente enxergar nele alguém mais do que um cliente, mais do que um objeto, um corpo, uma coisa, né? Enquanto a gente vê uma pessoa, um sujeito, tá ótimo. E não tem como não se afetar com sujeitos, né? Não tem. Eu acho que pensando, você deu uma ampliada, né? Não só nas pessoas que tenham algum tipo de psicopatologia, mas na importância e na preservação do afeto. E aí eu estou pensando aqui que no bairro onde eu moro, quer dizer, eu morei por 31 anos, 30 anos lá, saí e retornei. E isso que você falou me recorda muito sobre as senhorinhas da vizinhança que em algumas vezes elogiava minha mãe, porque eu sempre passava e dava um bom dia, uma boa tarde, falava com elas quando eu ia e quando eu voltava. E elas preservam isso, deixam isso guardado até hoje com elas. Quando estão juntos da minha mãe, elas falam: nossa, o Rafael é muito educado e tal. E às vezes isso para mim é simplesmente um oi, um bom dia, estou indo trabalhar, e que talvez 5 minutos depois eu esqueça. Mas a diferença que talvez isso faça na vida dessas pessoas, que hoje já não tem mais muitas ocupações e ficam ali no muro, talvez esperando somente esse bom dia, para que o dia delas sejam mais completos e sejam melhores. E então, pensando nisso que o Bruno falou, né, na importância do afetar e se permitir ser afetado pelo outro, e pensar mais sobre isso do dia a dia, sobre o que a gente faz para que isso aconteça, ou o que a gente também permite com que o outro faça e acabe impactando na gente também. Afeto não é, como a gente falou lá no início, não é só amor, carinho, às vezes é raiva, é angústia, é medo. E esses afetos, eles sempre falam da gente, né? Por mais que seja na relação com o outro, eles têm um componente que é pessoal, que é nosso, e que às vezes a gente precisa identificar, decifrar, ou apenas sentir, sem pensar muito. Se dê tempo também, né? Mas não vejo como possibilidade de uma relação profissional, pessoal, seja lá qual for, sem que haja investimento afetivo. Porque, como você falou, e é uma frase que você usou que eu achei muito legal, é minimamente se importar com o outro. E isso é o que as pessoas procuram, alguém que se importe com elas. Claro, existem várias formas de se importar, e aí alguns limites e acordos precisam ser colocados. Mas se importar de forma mínima. E não com o que ela vai fazer com a vida dela, se vai ser aquilo que a gente espera, mas se vai ser de uma forma em que ela se sinta mais feliz. Seja na loucura, seja na esquizofrenia, na demência, porque... Ou seja, dita na normalidade, né? Sim, que não existe. Mas a gente gosta de inventar uma. Então, se você é feliz pintando sua unha de preto, tá ótimo. Se você é feliz carregando a sua bonequinha, tendo 80 anos de idade, tá ótimo. Se você se sente feliz sem causar nenhum prejuízo a outra pessoa, isso é o que importa. Porque eu acho que não existe nada que possa ser melhor do que alguém que está bem com ela mesma, né? E eu acho que esse é o nosso papel, né? Eu pelo menos me coloco assim. Eu estou a serviço da busca da felicidade do meu cliente. Eu não vou dizer para ele qual é, nem sempre vai ser possível aquela felicidade que ele esperava, mas alguma sempre é possível. Verdade. Às vezes a gente precisa mudar o plano,
mudar a meta, adaptar, mas tem sempre alegria no caminho. Lágrimas também. Você vai me zoar pra sempre com isso? Sim. Entendi. Na verdade, assim, eu já tô pensando várias formas de zoar para o resto da vida. Aham. Tá bom. Vamos ver se vai tornar um hábito, né? Quem sabe na Não, próxima vai. live. Eu vou escolher alguma outra live que não mexa tanto aqui no... Aham. Entendi. Tá bom. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Peço desculpas pelas interrupções que houveram. Agradeço muito ao Rafael pelo tema e pela emoção que ele trouxe hoje. Eu acho que isso é muito nobre, né? Expor o que sente, expor o que pensa, assim, para todo mundo. Acho que é uma coragem enorme e, acima de tudo, um profissionalismo muito grande. Não é à toa que eu tenho ele como sócio. Eu vou finalizar com uma frase antes. Queria agradecer a todo mundo. Às vezes acontece da lágrima cair mesmo. Como o Bruno falou aí bastante. Somos profissionais que trabalhamos com sentimento, com o lado humano das pessoas. E isso não desfaz esse lado da gente. Então vou finalizar com uma frase que eu peguei do Pat Adams, que diz assim: afeto é uma das poucas coisas que não se gasta e que você não perde absolutamente nada quando dá. Ao contrário, se sua porta estiver aberta, você recebe e muito de volta. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Muito obrigado e até semana que vem aí. Uma boa noite a todos. Semana que vem tem um detalhe. Ah, é verdade. Semana que vem o meu sócio me deu uma semana de férias aqui, ele permitiu. Então eu não vou estar presente. Mas ele... ele vai viajar, vai passear. E aí eu estarei aqui como convidado. Vamos sentir muito a sua falta. Mas eu acho que essas lágrimas vão poder durar aí como lembrança para muitas lives ainda. Eu imagino. Tá bom? Eu vou ter que levantar para encerrar o vídeo. Obrigado por todos aí participarem. Compartilhem, curtam. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.